Oi, E boa noite. aí, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, e você? Tranquilo? Tudo bom? Olha, São Paulo tá ficando quase tão frio quanto o Canadá, cara. 40 graus aqui hoje. Morra de inveja. Não, não tô com inveja, não. Eu prefiro frio. 40 graus não dá, não, cara. Eu passo muito mal. Ai, como você sem graça. Tô super bem aqui, ó. Tô de camisa hoje. Cara, tem que ter ar-condicionado, 40 graus. Ó, eu tenho uma teoria que é o seguinte: quando a gente passa a ganhar calor do ambiente ao invés de perder, tá errado. Não é para o ser humano viver nessas condições, entendeu? Tipo, minha temperatura é 36, eu não posso morar num lugar a 40 graus. Tá errado, tá biologicamente errado. Nossa, hoje tava quente. Gente, pra vocês terem ideia, de manhã eu comecei a atender, só que o ar não tava ligado, que eu ligo o ar, sei lá, umas 11 da manhã, mas era 8 da manhã. Começou a assar, assim, dar um forno. Tá muito quente, muito calor. Não, Muito calor. não, É não. coisa. Gente, boa noite pra todo mundo. A gente nem se apresenta, começa a falar do calor, aí o pessoal entra na live, né, sobre medicação, enfim. Eu sou a Tami Marchiori, eu sou neuropsicóloga. Vou pedir pro Alexandre se apresentar. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Ventura, eu sou neurologista e uma das minhas áreas de atuação é exatamente o tema dessa live, que são os pacientes com TDAH. Inclusive, por um motivo que até bem pessoal meu, até me sabe, eu também tenho TDAH, apesar do tema ser medicação, e eu particularmente hoje não usar nenhuma medicação, é uma coisa que eu tenho, então acho que na medicina tem muito isso, sabe? A gente acaba indo fazer áreas para tentar meio que se tratar assim por tabela, mas é engraçado, porque a gente acaba tendo motivação para estudar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sente, né? Então, é bem interessante. Então, vamos tentar bater esse papo sobre um pouquinho de para que serve. Tem um monte de, acho que, sei lá, crendice, lenda urbana em cima disso, alguns mitos, com umas comparações muito bizarras que a gente vê por aí. E o pessoal dando entrevista em podcast, falando que remédio para TDAH é tipo cocaína. Então, é um negócio muito doido que o pessoal fala. Vamos ver se a gente consegue desmistificar, explicar um pouquinho a importância, explicar para que serve e uma coisa que eu já adiantei, que nem todo mundo vai precisar durante toda a vida da medicação, tá? Entender o porquê isso acontece também. E vou até voltar um pouquinho e falar uma coisa bem interessante. O Alexandre, ele é neurologista. E eu gosto muito de trazer nas lives as perguntas que vocês me fazem, tanto aqui no Instagram quanto pacientes. E uma dúvida muito comum é qual médico atende o TDAH? Né? Porque, eu vejo psiquiatra falando de TDAH, eu vejo neurologista falando de TDAH. Quem de acha que eu procuro para tratar ou para avaliar o meu TDAH? Qual médico? E eu gostaria de te dar o poder da palavra para explicar. Tá, vamos lá, vamos tentar ser cancelado aqui hoje. É o seguinte, primeiro do ponto de vista legal, tá? Qualquer médico pode tratar. No Brasil, eu sou neurologista, se eu quiser fazer uma cirurgia cardíaca, eu posso. O ponto é, nem tudo que a gente pode, a gente deve. E esse é o grande ponto. Embora no Brasil o médico seja habilitado para tratar qualquer condição, ele nem sempre tem o treinamento necessário para isso. O TDAH é considerado um distúrbio do neurodesenvolvimento, ou seja, é uma alteração da forma como o cérebro vai se formando ao longo da vida. Tanto que a pessoa pode ter como causa do TDAH causas genéticas ou mesmo algumas lesões ou alterações que aconteçam ali na formação do cérebro dela na infância. Na infância até o começo da fase adulta, na verdade. E aí a gente já tem um ponto que é bem relevante, até para falar disso, a gente está falando de uma doença que se ela tem a ver com a formação, ela não, teoricamente, ela não aparece no adulto, né? Ela está lá da criança. Então, quem que é o primeiro especialista a tratar? Na maioria das vezes é um neuropediatra. Ele vai ser o primeiro, ou deveria ser o primeiro, que na prática é quem mais tem formação dessa doença, porque vê a maior parte dos casos. E por que vê a maior parte dos casos? Porque alguns desses pacientes, ao longo da vida, vão perdendo os sintomas e vão remitir, vão chegar na fase adulta sem sintomas da doença. Então, o esperado, e de fato é o que acontece, é que você tenha mais crianças com sintomas de TDAH do que adultos. Mas beleza, vamos supor
que a criança cresceu, se tudo der certo, é isso que acontece com as crianças, ela chega na fase adulta e, infelizmente, muitas vezes ela vai chegar sem um diagnóstico. Ou, às vezes, ela teve um diagnóstico, mas nunca foi atrás de tratamento, porque não atrapalhava. Enfim, mas muitas vezes ela chega na fase adulta sem qualquer diagnóstico. E aí entra nessa sinuca de bico, neurologista ou psiquiatra. Teoricamente, os dois têm formação para tratar. Teoricamente, por quê? Porque na prática, na maioria dos serviços que a gente tem, não só no Brasil como no mundo, a formação para tratamento de TDAH é muito ruim. Mas é muito ruim para quem? Para o neurologista ou para o psiquiatra? Para os dois. Infelizmente, a verdade é essa. Acalentando o coração das pessoas que precisam de Não. atendimento. Por isso que as pessoas que tratam TDAH geralmente são neurologistas ou psiquiatras, mas que vão estudar isso um pouco além da formação, porque a formação realmente deixa um pouco a desejar nesse sentido. Na neurologia, praticamente todo neurologista, e acho que até é obrigatório isso, tem a formação de neuropediatria junto. Então ele acompanha os casos neuropediátricos lá desde a infância e depois ele vai ver também aquilo lá no adulto. Na psiquiatria, isso não é obrigatório. Então, os psiquiatras, eles acabam vendo muito TDAH não por ser uma doença do neurodesenvolvimento, mas porque é uma doença que predispõe a pessoa a desenvolver ao longo da vida comorbidades. Então, o TDAH tem maior risco de um transtorno de ansiedade, por exemplo, mas ele também tem maior risco de dependência de álcool, drogas e até de suicídio. Ou seja, o psiquiatra acaba aprendendo o TDAH porque ele vai vendo algumas das consequências que vão acontecendo nesse paciente. E ele acaba aprendendo isso porque ele tem que lidar com aquele paciente em todos os aspectos. Por isso que os dois acabam vendo, embora acabam, de certa forma, vendo por óticas diferentes. Dependendo do paciente, talvez ele fique melhor na mão de um psiquiatra. Dependendo do paciente, talvez ele fique melhor na mão de um neurologista. É lógico que se você falar para mim, Alexandre, escolhe. Eu vou escolher um neurologista, né? Mas assim, aí vamos dizer que eu tenho um conflito de interesses nessa escolha. Mas eu conheço ótimos psiquiatras que também tratam TDAH. Então, independente do meu conflito de interesses aqui, porque é óbvio que ele existe, mas eu conheço ótimos profissionais e também conheço novos profissionais que são neurologistas. Então, não é só isso que a gente pode levar em consideração. Essa é uma condição que ela depende muito mais da formação dessa pessoa, neurologista ou psiquiatra, ao longo da vida e depois, do que da formação básica. Porque, infelizmente, na formação básica, para os dois, tanto o neurologista quanto o psiquiatra, a formação ainda deixa a desejar em muitos aspectos. Sim. Eu vou até aproveitar o gancho e abranger, porque as pessoas perguntam no geral, qual é o profissional que pode diagnosticar TDAH? E aí entra exatamente o que o Alexandre falou. Poder não é dever, tá? Então, teoricamente também, qualquer psicólogo pode diagnosticar alguma questão relacionada à mente. Então, poderia diagnosticar o TDAH? Poderia. Mas 98% dos psicólogos, chutei esse número, tá, gente? Mas assim, a maioria esmagadora dos psicólogos não tem conhecimento porque assim, na formação básica, a gente tem muito pouco ou quase nada. E mesmo que seja um psicólogo que estudou a parte de neurologia, que trabalhe com avaliação como eu trabalho, em geral, a gente indica fazer isso junto com o médico, porque é muito importante nesse diagnóstico a gente excluir outras possíveis causas. Então, por exemplo, várias questões, problema hormonal, outros transtornos mentais. A gente estava falando sobre a questão da celíaca, né? Por exemplo, que a gente estava falando essa semana. Então, eu adoro esse exemplo, porque ninguém espera que ele apareça nessa discussão. Aliás, depois que eu comecei a falar com você, eu falei, caramba, até alguns casos passados, eu falei, será? Então, assim, gente, muitas outras doenças que a gente tem, físicas e mentais, simulam sintomas de TDAH. E aí, o psicólogo, a gente não examina exame ficou redundante. Então, a gente não avalia exames, pede exames, etc. Então, por isso que é mais adequado para um diagnóstico assertivo que a gente faça em parceria com um profissional da área da medicina, assim como, às vezes, o diagnóstico de um médico também é mais assertivo junto com um psicólogo ou neuropsicólogo, porque a gente aplica alguns testes que eles não.
para avaliar algumas funções cognitivas muito associadas ao TDAH, como memória de trabalho, disfunções executivas e outras tantas. Então, assim, se a gente for falar num diagnóstico perfeito, o ideal seria o conjunto de um profissional da medicina, como, por exemplo, um neurologista e um neuropsicólogo, mas a gente sabe que, na grande maioria das vezes, não é possível, porque acaba sendo caro, porque muitos profissionais não se comunicam, enfim. Mas esse seria o pacote ideal, vamos dizer assim. Não sei se faz sentido, Ale. E aí, puxando, agora é totalmente puxação de bola pro meu lado, tá, gente? Assim, ninguém é obrigado a acreditar nisso. Gente, Mas, mas assim, eu imagino assim, entrar um neurologista com um psiquiatra. É, no momento do diagnóstico, eu arrisco dizer que faz uma grande diferença. Porque o psiquiatra ele não tem a formação no sentido de outras doenças que não as psiquiátricas que simulem o TDAH. É verdade que a maioria das doenças que simulam o TDAH são as doenças psiquiátricas. Beleza, então para a maioria dos casos vai dar certo. Mas existem casos excepcionais. Então a gente dá um exemplo, doença celíaca, por exemplo. Doença celíaca pode simular. Se você pega os guidelines de TDAH, às vezes isso não aparece lá. Mas quando você pega os guidelines de doença celíaca, aparece. Então, olha que doido. Duas áreas que às vezes parece que estão ligadas, mas às vezes não se comunicam nem no nível máximo do conhecimento ali, que seriam os guidelines para você atuar em cima da doença. Então, isso é muito estranho até. É o que eu olha, falei. É uma área... pessoas, porque às vezes a pessoa, tipo, tá entrando e fala assim, gente, como assim celíaca, TDAH, não tô entendendo nada. Tenta explicar um pouquinho o que é. Existe uma... Deixa eu vou fechar e eu volto ao raciocínio, acho que é mais fácil. A gente está falando que muitas coisas podem simular o TDAH. Então, a maior parte delas, de fato, são transtornos mentais. Um muito comum é a bipolaridade, por exemplo. Principalmente quando a gente está falando de TDAH adulto, esse é um diagnóstico diferencial muito importante, que pode ser indistinguível se você não prestar muito atenção. Se você olhar só os sintomas de TDAH, passa desapercebido. É por isso que quando você faz o diagnóstico, lá tem os critérios e tal, mas no finalzinho tem uma linha bem malandra escrito. Não é possível que tenha nenhuma outra condição que explique esses sintomas melhor do que o diagnóstico de TDAH. Se tiver outra condição que explique melhor, então não é TDAH, é aquela outra condição. Por isso que não dá só para você pegar um checklist e falar tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê, então é TDAH. Não, você vai errar e vai errar bastante. Porque você tem a própria bipolaridade, você tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade grave, pode simular, alguns quadros de depressão podem simular, e você tem outras condições que talvez já começam a afastar um pouco daí, mas que talvez não sejam tão esquisitas. Alguns distúrbios do sono. Então, em adolescentes que é muito comum, é um distúrbio chamado atraso de fase do sono. Aquela coisa do adolescente ter dificuldade de acordar cedo, isso acontece em alguns adolescentes, inclusive é mais comum naqueles até que têm TDAH mesmo, mas que eles começam a ter uma dificuldade de regular o relógio biológico deles em relação ao relógio biológico do nosso planeta. E aí você começa a ver sintomas de hiperatividade, falta de atenção, que na verdade simulam um TDAH, mas estão sendo causados por um distúrbio do sono. Em adultos, a apneia do sono é muito comum que simule um TDAH também. E aí você começa a ter algumas coisas que são meio pouco esperadas, vamos dizer. Desde algumas coisas como, por exemplo, doenças intestinais simulando sintomas de TDAH. Mas como doenças intestinais simulando? Pois é. Se você pega, por exemplo, a doença celíaca, é uma doença autoimune. E por ser uma doença autoimune, ela não tem ação só no intestino. Ela vai ter ação em vários locais do seu corpo. E um desses locais é o cérebro. E a doença celíaca pode simular os sintomas do TDAH, com hiperatividade, falta de atenção, pouca persistência nas atividades. Então, tudo isso pode, em um certo grau, ser simulado. A gente pode pegar outras coisas, uma das minhas áreas também, que é dor. Enxaqueca, por exemplo, grave, simula um TDAH. Já tentou se concentrar numa aula com dor de cabeça? Não dá. Não tem como. Então você vai simulando aquilo. A diferença é que quando você pega uma enxaqueca grave, a falha de atenção ocorre até mesmo fora dos períodos de dor. Por isso que confunde bastante. Então você precisa entender essas outras condições
e a doença celíaca, que é a forma mais comum de intolerância ao glúten, que a gente tem intolerância ao glúten do tipo celíaca, né? Que acaba em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos simulando outras doenças, inclusive o próprio TDAH. E aí o médico ter experiência, sensibilidade e estudo para poder diagnosticar essas outras coisas é muito raro, infelizmente. Quando a gente pega crianças, alguns quadros de epilepsia, quadros de ausência, por exemplo. Ah, a criança não presta atenção, a professora vai reclamar que a criança não foca na aula. Só que a criança apaga, ela tem uma ausência, ela para e fica, deleta, entra em epilepsia, tum no cérebro e volta. Parece que ela simplesmente perdeu o foco. Ah, é TDAH. Não, gente. Déficit de atenção é uma condição comum a centenas de doenças. Centenas. E até coisas que nem são doença. Pô, privação de sono. Se você dormir 1 hora hoje e tentar se concentrar para fazer uma atividade, sei lá, assistir uma aula amanhã ou assistir essa live mesmo, você vai dormir. Não tem como. Então imagina isso levado ao extremo. Quantas coisas podem causar isso? Perfeito. É exatamente isso. Isso é tão importante de ser entendido, porque eu tô fazendo a jornada do TDAH para informar. E eu sei que muitas pessoas que vão entrar têm esse autodiagnóstico de si, do vizinho, etc. E acho que o objetivo é justamente levantar essa bola de que sim, existe, não é mito, não é preguiça, mas tem um zilhão de explicações possíveis para uma dificuldade de focar atenção, de persistir uma tarefa e etc, etc. E o mais interessante é o seguinte, quando a gente, eu não sei se o Ale tem a mesma visão, mas eu trabalho com avaliação há muitos anos. E a minha prática clínica, porque ainda que a gente estude, é a prática clínica que às vezes faz a gente pesquisar coisas diferentes, estar sempre atento, pesquisando. Então, não tem o PubMed baixado na minha cabeça, né? O PubMed é uma biblioteca. A gente tem... Uma biblioteca de assuntos de biologia, medicina, psicologia, é onde ficam os artigos científicos que a gente vai pesquisar e tal. E isso não tá na minha cabeça, então eu não sei tudo de tudo. Então, às vezes aparecem uns casos, eu tô avaliando, eu preciso ver, nossa, isso aqui tá estranho, aí eu vou buscar referências e tal. Então, a minha prática clínica ao longo dos anos vai melhorando e aprimorando o meu olhar para identificar um transtorno ou outro. Então, eu posso afirmar com certeza que se eu comparar hoje com, sei lá, 5 anos atrás, hoje eu estou muito mais apta a realizar uma avaliação muito mais assertiva. Porque as questões mentais, às vezes a gente tem um exame que bate e fala é isso, é isso, é isso, não é isso. Mas a grande maioria não. Então, a gente precisa de além desses, critério diagnóstico, né? Desatenção, levanta às vezes, frequentemente faz isso aqui. A gente vai muito além disso. Então, eu sinto isso sendo aprimorado nos últimos anos de prática clínica e até essa troca com os profissionais, por exemplo, essa questão da celíaca, era um negócio que eu jamais considerava numa avaliação há 5 anos atrás. Considerava tireoide, outras coisas, celíaca, né? E então, olha só o quanto é complexo para uma pessoa que nem estudou tentar um autodiagnóstico, né? Se pra gente ainda há um gap aí de tantas coisas que a gente precisa ir aprendendo e considerando. Não sei se faz sentido, Ale. Mas, e eu acho que isso está ficando cada vez mais necessário, porque, por exemplo, se uma pessoa viu essa live, por mais que a gente fale, não faça autodiagnóstico, se ela falar assim, eu acho que eu tenho TDAH, ela vai no Google e a primeira coisa que vai aparecer é os critérios diagnósticos, ela vai fazer o checklist lá nos critérios. Então, se você chega no seu consultório, um paciente, e tudo que você faz é o mesmo checklist que ele já fez, o que você está fazendo aí, entendeu? Então, é muito engraçado que geralmente as perguntas que eu faço não são as perguntas que estão no critério. Eu chego naquele resultado por outras vias. Só que eu vou pensando em outras coisas do dia a dia daquela pessoa para entender como ela funciona. E isso vale muito mais para mim. Até porque, assim, eu particularmente eu tenho muito paciente que é médico, que é psicólogo, que é profissional de saúde de modo geral. E é óbvio que todos eles já foram olhar, entendeu? Todos eles já foram olhar. Se eu simplesmente fico perguntando o que está no critério, eu não estou acrescentando em nada.
Então tem a parte do diagnóstico diferencial de doenças que simulam, mas também tem a parte da gente entender melhor o como que aquela doença funciona, como que aquela condição vai traçando a vida daquela pessoa. Porque uma coisa é quando a gente fala a critério diagnóstico, o que é isso? É um conjunto como se fosse de regras que a pessoa, entre aspas, tem que cumprir para você falar que ela tem aquela condição, aquela doença, que seja. Tá bom. Só que essa forma é uma forma genérica. Imagina que chegou um conjunto de especialistas em algum lugar, sei lá, foi nos Estados Unidos, juntou 20 especialistas em TDAH, falaram o que vocês acham que tem no TDAH? E aí eles foram lá e cada um deu o seu pitaco e aí formaram esse critério. E depois foram fazer estudos para ver se esse critério funcionava ou não, né? Então, o que a gente sempre vê desses critérios, e por mais maluco que seja, isso é para quase todas as doenças, vale, sei lá, do TDAH ao Parkinson, deve ter alguma exceção no meio, mas vale para quase todas. Você compara a opinião do especialista com o critério e você chega à conclusão que a opinião do especialista é melhor do que o critério que ele mesmo criou. Isso é meio esquisito, mas é verdade, porque você não consegue colocar todo mundo na mesma caixinha. Não é assim. Agora, com o tempo, e aí a experiência é fantástica, porque você vai entendendo como aquela pessoa funciona e você começa a pegar nuances que antes para você eram muito parecidos e depois de um tempo não. Uma vez, um professor meu me deu esse exemplo e ele é meio esquisito, talvez até meio preconceituoso, mas ele faz sentido. Hoje, você chega aqui no Brasil e você vai numa comunidade oriental e tem japonês, chinês, coreano e você acha que é todo mundo com a mesma cara. Se você vai para o Japão e passa um tempo lá, você volta sabendo exatamente quem que é o descendente japonês, quem que é o descendente coreano, ou pelo menos o japonês dos outros. Então fica meio óbvio, porque você vai ficando treinado, vai ficando mais sensível e você capta detalhes que às vezes você nem sabe explicar tão bem o porquê, mas você fala, não, isso aqui tem um jeitão de tal coisa. Ou às vezes você fala, não, até tem um jeitão de TDAH, mas tem algo esquisito, parece alguma outra coisa junto. E aí você descobre que tudo bem, talvez seja mesmo TDAH, mas tinha outra coisa, e às vezes o TDAH nem era a principal. Uhum. Exatamente, é muito comum. E, assim, um dos tratamentos para o TDAH, que estamos aqui hoje para falar disso, são as medicações. Perfeito. Acho que é importante a gente introduzir o assunto e deixar bem claro o seguinte. Tratamento medicamentoso é uma opção de tratamento. Perfeito. Não é necessário para todos os casos. E aí que é muito importante. Ah, é necessário para caso mais grave? Não necessariamente, o Ale vai explicar. Ah, é necessário por um tempo e depois para? Ou é necessário para sempre? Também depende. O Ale que vai explicar. Eu tô só jogando que o Ale vai explicar tudo. E ao meu ver, eu quero saber do Ale, mas pode funcionar muito bem, porque, em geral, a principal classe de medicações para o TDAH tem uma resposta incrível, mas, ao meu ver, o processo psicoterapêutico é essencial e obrigatório no sentido de treino do nosso cérebro, da gente ter repertório para manutenção de certos comportamentos ou padrões. Mas depois eu explico melhor a questão da questão terapêutica. Ale, eu queria que você desse uma abertura, porque tem várias perguntas, daí eu vou abrindo e a gente vai respondendo. Mas eu queria que você falasse no geral um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Medicação é importante para o TDAH? Se você pegar, por exemplo, crianças, você vai ver qual que é a forma de terapia mais eficaz numa criança com TDAH. Sabe o que é? Não é a medicação. É a psicoterapia dos pais. Não é nem a da criança, é dos pais. Olha que doido isso. Isso traz para a gente uma informação que é muito importante. O ambiente faz muita diferença no TDAH. E essa talvez seja o que guia, inclusive, o tratamento medicamentoso. Porque a gente vai ver a necessidade ou não da medicação, lógico, por fatores próprios de cada um, perfeito, mas muito pela inserção daquela pessoa, daquele indivíduo, num determinado ambiente. Então, existem momentos da vida onde você vai estar num ambiente que a sua condição não se adapta bem àquele ambiente.
E, consequentemente, você vai precisar de um suporte medicamentoso, principalmente porque o remédio faz efeito muito rápido. Essa talvez seja a grande vantagem do remédio. Ele é rápido, ele de fato faz efeito. A maioria dos remédios, para a maioria das condições que a gente dá, você dá o remédio para ver o efeito dali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Para o TDAH, quando a gente fala da principal classe de medicações, que são os psicoestimulantes, e vocês devem conhecer os nomes: Ritalina, Concerta, Ritalina LA, Atenze, e os da outra linha dos derivados de anfetamina, como o Venvance, por exemplo. Essas medicações, elas têm aquele efeito meio uau, a pessoa toma e parece que na hora faz efeito, e de fato faz efeito na hora. E isso, inclusive, tem um problema, esse fato de fazer efeito na hora, que a gente até depois conversa. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente vai adaptar o tratamento do TDAH, ele tem que ser moldado às condições de vida daquela pessoa. Porque não só existe a questão da hiperatividade, da tensão e da impulsividade, que são os 3 sintomas, vamos dizer, cardinais do TDAH, só que pela própria forma como a pessoa com TDAH interage com o ambiente, isso aumenta o risco de outras condições, como ansiedade, depressão. Então, às vezes, o remédio, quando a gente tem que usar, mais importante para a pessoa com TDAH, não é um psicoestimulante, é um antidepressivo, entende? E é isso que as pessoas têm que entender quando a gente fala de tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso é o remédio necessário para aquela pessoa ela se adaptar ao ambiente. Porque essa adaptação do TDAH, ela às vezes é dolorida. E isso leva à formação de hábitos e processos que costumam trazer problemas no futuro. Por isso que criança, geralmente, você... Assim, a criança chega com TDAH, vai pensar em remédio, costuma ser mesmo psicoestimulante, nada mais. Ela não teve, às vezes, tempo hábil na vida de formar processos deletérios. Então, ela não aprendeu comportamentos, ela não desenvolveu transtornos ao longo da vida dela. Quando você chega no TDAH adulto, muitas vezes um adulto que nunca foi diagnosticado, ele passou a vida inteira dele aprendendo formas ruins de lidar com o transtorno dele. Consequentemente, ele vai trazer essas sequelas, essas cicatrizes para a vida adulta. E aí existe uma escadinha de tratamento que é meio clássica. Ela não é perfeita, mas ela é meio clássica. Que diz pra gente com que ordem eu trato cada problema do TDAH. E isso tem muito a ver com a própria forma como o TDAH funciona. Então a gente tem, em primeiro lugar, abuso de substâncias. Abuso de drogas, daquelas que vocês quiserem. Talvez a única exceção aqui seja o cigarro, que é óbvio que vai ter que ser tratado, mas ele pode ficar um pouco para depois. Depois disso vem depressão. Por quê? Porque depressão mata. É simples assim. Depois vem transtorno de ansiedade, e hoje em dia a gente põe dores crônicas, transtornos associados ao sono e tal. E só depois que você pensa em dar um psicoestimulante para essa pessoa. E eu não estou dizendo que obrigatoriamente tem que estar tudo lindo e maravilhoso na vida dela. Não. Mas essas coisas que eu falei, elas precisam estar minimamente controladas. Porque o psicoestimulante, embora ajude muito para o TDAH, ele pode desregular todo o resto. E isso é um problema. E exatamente por causa disso, a gente, ao longo da vida dessa pessoa, vai mudando as estratégias terapêuticas. Para cada condição, para cada momento de vida, uma estratégia terapêutica diferente. Então, tem pessoas que passaram a vida inteira e nunca precisaram usar um psicoestimulante. De repente, a gente entrou num período de pandemia, onde todo mundo foi para casa, e aí em casa, o computador que ela usa para trabalhar é o mesmo computador que ela assiste série, que é o mesmo computador que o filho usa para jogar joguinho, que é o mesmo computador que o marido faz as contas, e aí tudo isso no mesmo ambiente. Então, o ambiente onde ela está, ela não é mais capaz de conseguir performar no trabalho dela sozinha, porque aquele ambiente está muito poluído. E aí, talvez, para ela manter esse trabalho domiciliar, ela precise da medicação, até ela fazer alguns ajustes ou até de longo prazo. Porque esse é outro ponto importante. Essas não são medicações que fazem mal de longo prazo, que é vamos dizer, outra lenda urbana que se foi criado, sabe? De que, nossa, você vai ficar dependente do remédio. Não. O remédio, ele pode ser utilizado de forma indefinida ou não. Isso vai depender de como aquela pessoa se ajustou e de como ela regulou o ambiente dela. E
lógico, do tipo de trabalho, das interações familiares, enfim, do ambiente que ela criou, externo, mas interno também. E aqui a gente está falando de ansiedade, de depressão, de dependência de drogas, de dores crônicas e distúrbios do sono são os principais. Então, tudo isso vai ter que ser levado em conta para a gente definir quanto, como e onde e qual medicação a gente vai usar. Acho que esse foi o melhor resumo que eu consegui fazer. Não, muito bom. Eu vou abrir as perguntas, mas até fazendo um adendo sobre a questão ambiental, que é bem interessante, é o seguinte. Como a gente falou aqui, o TDAH ele vai aparecer ali na infância. Na infância, a nossa personalidade ainda não está formada, ela está em formação. O que vai formar a nossa personalidade? Nosso temperamento, as nossas experiências de vida, as nossas interpretações do mundo, o ambiente a que a gente está exposto, as nossas relações. Então, o TDAH, ele, principalmente, outras áreas também, mas ele atua muito nessa área aqui, responsável pela autorregulação que a gente tem, que é o nosso controle inibitório, né? Então, regulação emocional também é mais difícil, ok. Isso para qualquer criança já é um processo de amadurecimento, porque a criança, por si só, também não tem essa parte toda formada ainda, não tá tudo maduro aqui. Então, a criança, por si só, ela já é um pouco mais impulsiva, tem mais dificuldade de controle inibitório, mais dificuldade de regulação emocional, qualquer criança. Uma criança com TDAH, a gente põe um plus aí. Então, pega essa personalidade em formação com essas dificuldades de autorregulação, de impulsividade, às vezes de concentração. Então, às vezes, o transtorno em si, ele vai se mesclando com a personalidade da pessoa, os sintomas dele. Por quê? Porque a pessoa vira um padrão de funcionamento e isso molda a forma como ela interpreta a si mesmo, o mundo e ao outro, que é um processo da nossa personalidade. Então, muitas vezes o sintoma, ele vai, como vem desde a infância, ele vai se misturando à personalidade da pessoa. E nisso a medicação não atua. Por isso que o processo terapêutico é tão importante, porque a gente tem um ponto cego, a gente tem um gap. Eu tava falando em alguma live aqui essa semana que eu tenho TDAH. E eu tava, acho que, falando até uma coisa muito interessante, que quando eu era criança, eu era vista como uma criança corajosa, porque eu fazia tudo. Eu não era impulsiva e não media risco, né? Simples assim. E é muito interessante o quanto isso vai se mesclando a imagem que você tem de você, que as pessoas têm de você. Então, o processo psicoterapêutico também é interessante para a gente começar a não necessariamente separar as coisas, mas a conseguir identificar para a partir daí a gente ter o poder da escolha. Porque eu falo que os tratamentos, eles não são para tirar ou colocar nenhuma característica na gente, mas para dar pra gente o poder da escolha, porque às vezes é isso que um transtorno faz. A gente faz sem ter escolha. A gente vira um padrão nosso de funcionamento. Então, esse é o objetivo. Talvez hoje eu consiga, com um tratamento adequado, pensar, eu posso ser corajosa aqui? É válido para mim? Talvez eu, mas eu tenho o poder da escolha. E isso é um processo muito importante. Não sei se faz sentido, Ale. Mas, e assim, puxando sardinha para mim, né? Se você for ver as brincadeiras que eu fazia quando eu era criança, a gente acho que dá para competir, né? Assim, eu inventei Ai, Jesus. Eu tô travando para falar. Eu estudei num colégio onde teve uma época que a febre era pega-pega. Só que a gente começou a fazer pega-pegas diferentes. Vai vendo. Aí, assim, tinha, sabe quadra poliesportiva que tem marcação para tudo, basquete, futebol, para tudo? Então, tinha, sei lá, pega-pega na linha, só podia andar na linha. Até aí tudo bem. Aí tinha outro que era pega-pega pezinho, tinha que sentar o pé. Aí o gênio inventou o pega-pega com pedra. Meu Deus. É isso. Assim, imagina, pega até o dia que, e é óbvio que a pedra começou desse tamanho e ela foi aumentando. Porque assim, criança, é o que você falou, criança já é impulsiva. Aí você tem um retardado aqui que não consegue controlar a impulsividade e começa cada vez com uma ideia maior. E aí, assim, alguém deu a primeira ideia, o resto não é que ideia legal, o resto é criança, entendeu?
Ah, E vai. Até o dia que a gente pegou uma pedra desse tamanho. Enorme a pedra. A gente não tinha nem força para arremessar a pedra, para você ter ideia. E aí, como que era a brincadeira? Opa, eu vou te pegar, hein? Ah, tô com a pedra. Ah, vou te pegar. Aí meio que já tô te avisando. Então você abaixa e eu erro de propósito. Legal. Criança, passou alguém atrás. E ah. acertou na cabeça da outra criança. Entendeu? Óbvio, foi pro hospital. Então, olha o nível. Isso não é ser corajoso, isso não é ser criativo, isso é completa falta de noção da impulsividade, entendeu? E assim, essa é uma, é a que eu tive coragem de contar, porque tem umas que, sim, pelo amor de Deus. Só que hoje eu consigo olhar para mim e entender isso. Então, quando eu soube, quando eu entendi que eu tinha TDAH, acho que é o principal foi começar a criar a capacidade de avaliar os meus comportamentos e falar assim, tá, esse comportamento aqui, antes de fazer, eu preciso parar e pensar. E Uhum. isso não é um recurso de remédio. Isso é um recurso que você aprende. E aí, eu sempre gosto de fazer uma analogia que vale para muitas coisas. Aonde que entra a terapia, aonde que entra o remédio? Já viu aquele pessoal que faz cerâmica, que fica girando? Então, a hora que você pega isso, que você vai, pega o barro ali e vai subindo e tal. Você pegar um barro muito duro, não há o que faça, você não vai conseguir fazer. Então, você precisa jogar água. Se você jogar água demais, desanda. Se você jogar água de menos, não sai nada. Então, o remédio é a água que você está jogando. Você tem que saber titular e saber avaliar o ponto da cerâmica. O que é a terapia? A terapia é o diabo do professor do teu lado te ensinando a subir o vaso, infeliz. Ninguém aprendeu a subir vaso sozinho. Então tem que ter alguém ali para te ensinar a fazer o vaso. Compra um toroço de cerâmica e tenta fazer um vaso na tua casa, para você é fácil. Você precisa de alguém que te ensine. E aí, com o tempo, a gente foi desenvolvendo técnicas de ensino e técnica que a gente falou, essa daqui funciona, faz assim assado, como tem técnica de desenho, como tem técnica de tudo na vida. Por isso que a gente tem formas de terapia hoje que são mais modernas, que têm evidência científica, e técnicas antigas que, cara, era o que tinha, entendeu? Então, eu sempre tento criar essa analogia porque eu acho que ela faz muito sentido. E aí a pessoa entende que, pô, o terapeuta não vai construir o vaso para mim. Não vai. Mas se eu for tentar construir esse vaso sozinho, será que eu sei? Eu passei 20, 30, 40 anos da minha vida tentando construir. Olho para os vasos que eu construí ali atrás e tá um pior que o outro. Você fala, Jesus amado, olha as desgraças que eu fiz aqui. Não, vamos chamar um professor, vamos começar direitinho. Então é isso. Adorei essa analogia, vou roubar ela para mim. Fica à vontade. Ó, vou abrindo as perguntinhas aqui. Quais são os tipos de medicamentos utilizados para tratar o TDAH? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem aquilo que eu falei. No tratamento do TDAH, tem momentos onde o tratamento é de outra coisa que o TDAH predispôs. Mas é falando específico daquelas que focam nesses três sintomas cardinais, né? De impulsividade, de hiperatividade e de desatenção. A gente tem dois grupos. A gente tem o grupo dos psicoestimulantes, a gente tem o grupo dos não psicoestimulantes. Você vê como medicina é criativa, né? Tem um e tem um não aquilo. Muito criativo. E aí, o grupo mais utilizado hoje em dia é o grupo dos psicoestimulantes. É o que tem mais estudos, é o que é mais usado no mundo inteiro, é o que a gente mais tem à disposição, inclusive no Brasil. E aí a gente tem duas medicações em especial aqui, dois grupos. O grupo do metilfenidato, que é o da Ritalina, Ritalina LA, Concerta da vida tal. E o grupo da lisdexanfetamina, que é o grupo do Venvance. Beleza. O que muda nessas duas medicações? As duas são, teoricamente, as duas têm exatamente o mesmo efeito. O que vai mudar é o perfil de efeitos colaterais. E o Venvance, teoricamente, ele seria um pouquinho mais potente. Porém, isso é tão variado de pessoa para pessoa que tem pessoas que têm muito mais efeito com a linha do metilfenidato, Ritalina ali, do que com a linha da lisdexanfetamina, Venvance. Então, basicamente, o que essas medicações fazem é
aumentar a quantidade de dopamina que vai para a parte anterior do seu cérebro, que a gente chama de pré-frontal, que é a parte que está mais debilitada nas pessoas com TDAH. Detalhe importante aqui. O TDAH, ele é essencialmente, embora eu tenha falado esses 3 sintomas, um problema de autorregulação. Então, essa autorregulação que não consegue te deixar parado, essa autorregulação que te faz ser impulsivo, essa autorregulação que faz você, não vou nem dizer perder o foco, mas mudar o foco para um monte de coisas diferentes, beleza. É um problema essencialmente de autorregulação. E essa autorregulação, ela está muito ligada à capacidade que o seu córtex pré-frontal, que é a parte da frente do seu cérebro, tem de encontrar um objetivo e seguir aquele objetivo até o final. Estou simplificando ao máximo aqui para vocês entenderem. Agora, quem ajuda o seu córtex pré-frontal, o seu cérebro, a encontrar o objetivo, entender que é para ficar naquele objetivo até ele ser completado, é uma substância chamada dopamina. É a principal, não é a única. Tem noradrenalina também, norepinefrina e tal, beleza. Mas dopamina é o principal. O que essas medicações fazem é aumentar a quantidade de dopamina nessas regiões. Só que elas não aumentam de qualquer jeito. Porque a gente tem 2 formas de fazer essa dopamina chegar. A primeira forma é a forma que a gente chama de fásica. Então, é como se jorrasse dopamina e parasse. Jorra dopamina, para. Vai, para. E a segunda é a forma tônica, onde eu ponho um pouquinho, como se fosse um fiozinho de água que está saindo ali para manter aquilo. Beleza? O nosso cérebro funciona das 2 formas. Geralmente, quando eu tenho um estímulo novo, que eu vou pegar, eu faço um estímulo fásico. Então, bato o dedo, vem um pool de dopamina e eu vou olhar o meu dedo. O que me mantém olhando o meu dedo, o que me mantém focado naquilo, é o estímulo fásico. É esse estímulo baixo, mas contínuo. Beleza? É como se fosse um fio elétrico. E aí, eu ligo o interruptor, liguei o interruptor, é o fásico, pum, olhei. E a capa do fio que impede com que você perca eletricidade é o tônico. Então, beleza. No TDAH, essa capa é muito fina. O estímulo contínuo, o estímulo tônico, ele é muito baixo. Como ele é muito baixo, ele é mais suscetível a interferências. Então, você perde o seu foco muito rápido. E cada vez que você perde o foco, você vai focar geralmente em outra coisa. Você pode até não focar em nada. Isso existe também. Mas na maioria das vezes o que chama atenção é que a pessoa vai olhando para cá, tá prestando atenção na aula, passa o cachorro do vizinho. Opa, o cachorro do vizinho. Tá olhando aqui para a live e de repente, sei lá, tocou a campainha, não esquece da live, vai atender a campainha e volta para a live 2 horas depois quando a live já está acabada. Então, essa diferença é que é problemática. Como o estímulo tônico, que é o que mantém você no foco, ele tende a ser muito baixo, o que acontece é que para compensar isso, o cérebro do TDAH fica dando vários pulsos. Pulso, 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 pulso. E isso gera, ao longo da vida, um estresse muito grande nesse cérebro. Ah, mas como assim um estresse muito grande? Você fica toda hora submetendo esse cérebro a dezenas, centenas, milhares, bilhões, não sei se bilhares ia ser estranho, mas de estímulos diferentes. E você não consegue se manter, então você fica hiperestimulado o tempo inteiro. E aí acontece uma coisa na nossa sociedade chamada evolução. E isso foi um probleminha. Então a gente nasceu com uma espécie que tem só 350 milhões de anos. 350 milhões de anos atrás, o que você tinha de estímulo era a fome, a luz do sol e talvez a sua mulher que brigou com você. Mas tirando isso, você não tinha muito mais estímulo. Achei que Com o você passar fala da procriação, você fala da briga. Poxa. É que eu tenho que dar um exemplo diferente. Mas assim, você não tem muito mais estímulos, você tem aqueles estímulos básicos de sobrevivência. E esses estímulos básicos de sobrevivência, eles vão te guiando. Então não tem muita coisa para gerar interferência nesse sinal. Você consegue focar e talvez até fosse interessante você ser uma pessoa que consiga perceber estímulos pequenos com uma reação um pouco mais rápida.
Porque imagina que você está ali conversando lá numa roda, na frente do fogo, ouve um barulhinho lá na grama e, sei lá, é um tigre vindo te comer. Pô, até que é interessante que você responda aquele estímulo mais rápido. O problema é que hoje, só aqui nessa live, tiveram bilhões de estímulos diferentes. Bilhões de estímulos. E aí, quem tem TDAH tem uma dificuldade maior para conseguir filtrar isso. Porque é estímulo demais. É muito, 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 muito estímulo. E aí entra aquilo que eu falei no começo da live. O problema aqui é o ambiente. Porque se você está num ambiente com pouco estímulo, beleza. Se você está num ambiente repleto de estímulo, você está ferrado. Só que a gente vive num mundo cheio de estímulos. Aí você imagina uma criança, hoje, pegando o celular com 2 anos de idade, não sabe escrever, mas sabe entrar nas redes sociais, sabe ficar fazendo assim e mudando videozinho. É óbvio que essa criança vai começar a ter uma dificuldade cada vez maior para lidar com estímulos. Cada vez maior. Isso não vai diminuir porque o nosso ambiente não está caminhando para isso. A não ser que você vá viver, sei lá, num retiro espiritual, mas a nossa sociedade não vai caminhar para isso. Tudo indica que não, pelo menos. O que essas medicações fazem é te ajudar a manter os psicoestimulantes, Ritalina, Venvance e tal. Eles te ajudam a manter o estímulo tônico, que é esse estímulo que não é o pulsátil, aquele contínuo, exatamente para que você seja menos suscetível a essas interferências. E sendo menos suscetível a essas interferências, você consegue começar e acabar uma tarefa, você consegue prestar atenção numa aula do começo, meio e fim. E isso diminui a quantidade de estresse que você fica sujeito. Consequentemente, diminui o risco de transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, diminui o risco de abuso de substâncias, porque a pessoa que está constantemente sendo estimulada, ela vai querer cada vez mais estímulo. Ela pode entrar numa loucura de estímulo, por exemplo, por reprodução, então se tornar viciada em pornografia. A pessoa pode entrar, sei lá, eu me formei na Santa Casa de São Paulo. Quem conhece o centro de São Paulo, sim, você pisou para o lado, tem alguém te oferecendo crack. É mais ou menos isso. Então, assim, são muitos estímulos. E aí a pessoa vai cada vez tendo mais necessidade desses estímulos. Diferente do que acontece, por exemplo, com uma droga, os psicoestimulantes, eles têm uma duração longa. E essa duração longa faz com que você tenha esse estímulo tônico e não esse estímulo fásico, que é o que gera a dependência. Pode acontecer uma dependência com psicoestimulante? Pode. Não vou dizer que não pode. Pode. Quando? Quando você geralmente estoura a dose ou dá para a pessoa errada. São as duas situações onde isso mais acontece. Porque se você põe uma dose muito alta, ele é um estímulo tônico que devia ser baixinho e constante, você na marretada, você fez aquele negócio ficar um estímulo alto. Então, consequentemente, você vai ter pulsos de dopamina muito intensos. E pulsos que vão pegar, inclusive, uma região do cérebro chamada núcleo accumbens, que está muito ligada a vícios e dependências. E por que eu estou falando isso? Porque agora eu vou falar a outra medicação que a gente tem. A gente tem o outro grupo, que são os dos não psicoestimulantes, dos não estimulantes. A gente tem uma medicação que realmente é bem aprovada, que tem muito estudo para isso, que não tem no Brasil, chamada atomoxetina. A atomoxetina, ela não age diretamente na dopamina. Ela age na norepinefrina, na noradrenalina. Beleza. Mas espera aí, tudo que eu falei até agora foi de dopamina e não de noradrenalina. Por quê? Como que essa medicação age? Todas essas substâncias que o nosso cérebro libera, adrenalina, norepinefrina, dopamina, serotonina, todas elas, acetilcolina, elas são substâncias que dão muito trabalho para serem produzidas. Então, a gente não usa elas uma vez e joga fora. A gente recicla elas. E esse mecanismo de reciclagem, ele existe ao redor do cérebro inteiro. Quando eu jogo uma quantidade de dopamina numa região, eu tenho uma molécula que vai lá, pega essa dopamina, guarda, para eu conseguir usar ela de novo. Consequentemente, se eu estou guardando, ela está fazendo menos efeito. Beleza, gente? Se ela está fazendo menos efeito, eu estou diminuindo a ação dela. Beleza. No nosso cérebro, nessa parte anterior aqui da frente, quem faz essa limpeza de dopamina é exatamente a mesma estrutura que faz a da norepinefrina. Então, apesar da atomoxetina ela atuar
na liberação dessa norepinefrina, que é a noradrenalina, aqui na frente, esse mesmo receptor, ele também é usado para fazer isso com a dopamina. Então, consequentemente, ele também aumenta a quantidade de dopamina aqui, na região pré-frontal. Com um detalhe, na parte de trás do cérebro, principalmente naquela região que eu falei, que é o tal do núcleo accumbens, que está ligado ao vício, tem muito pouco dessa estrutura da norepinefrina. Então, a ação dele ali é irrelevante. Por isso que ele não está associado com dependência. E ao longo do tempo, fazendo uso contínuo, supõe-se que, os estudos ainda não são muito claros, que ele diminua exatamente esse estresse crônico que a gente estava falando, que a pessoa com TDAH desenvolve ao longo da vida. E Então, isso, teoricamente, seria tão melhor. então, só que aí que tá, o efeito agudo, Não vem. praticamente não. Então você vai ver o efeito com 8 a 12 semanas. E aí ele fica muito mais parecido com um tratamento, por exemplo, Depressão. sei lá, entendeu? E aí, como você tá... Geralmente a pessoa com TDAH, ela vem procurar o tratamento quando? Quando ela tá na merda. É muito difícil alguém com TDAH vir procurar um tratamento quando ela tá bem, obrigado. Não. E aí ela precisa de uma resposta rápida, porque ela tá para ser demitida do emprego, ela tá para perder o casamento. Então, você acaba utilizando muito mais os psicoestimulantes. Além do que, eles têm mais estudos. E na medicina, mais estudos geralmente significa mais seguro. As pessoas adoram falar remédio novo, né? Eu tenho um pouco mais de medo de remédio novo, porque remédio novo é menos. Todo remédio é assim. O remédio é lançado, a bula dele é desse tamanho. Passa um ano, a bula dobra. Passa 10 anos, a bula vai até o chão. Então só aumenta o problema. Então, assim, remédio novo é sempre para a gente ter um pé atrás, sempre. E aí a atomoxetina é um pouquinho mais nova, né? Mas tudo isso é novo. Se você for ver, o reconhecimento do TDAH como doença mesmo é da década de 90. Sim, gente, não estou nem falando do remédio, estou falando da própria condição. É da década de 90, então é tudo muito novo, na verdade. Para a medicina, pô, 90 é ontem, né? Então, já... Então, você falou. Nossa, que eu esqueci. Eu tava com isso na cabeça. Você falou da década. Olha só o TDAH aí, pessoal. É isso. É sobre isso quando o estímulo. Nossa, falou uma coisa muito interessante. Peraí. Você falou assim. Cara, não, só continua aí que eu preciso lembrar aqui. Era dos outros, que assim, eu falei que a gente tem os psicoestimulantes, que é essa linha da metilfenidato, que é... Eu lembrei. Você falou da questão da dependência. Você falou que geralmente acontece quando a dosagem está errada, acima do que era necessário, ou quando a pessoa não precisaria daquilo. Explica melhor o que isso significa. Com os psicoestimulantes, independente se você tem... Algumas pessoas às vezes chegam no consultório falando assim, eu acho que eu tenho TDAH. Por que você tem TDAH? Porque eu tomei esse remédio aqui, que eu peguei com a minha vizinha, com o meu amigo da escola, com X. Isso é muito comum entre médicos. Muito comum. Então, eu conheço um monte de médico que tem TDAH e toma, e aí, eventualmente, eles... Né? Assim, qual que é o ditado? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Clássico. E aí, você vê muita gente que acaba utilizando, às vezes mercado negro, às vezes caminhos ali meio estranhos, tal. E a pessoa fala, não, mas eu super me concentrei, então eu tenho TDAH. Eu falo, não, qualquer pessoa que tomar esse negócio vai super se concentrar, porque ele é um psicoestimulante, ele vai te deixar ultra focado. A questão é, quando você não tem TDAH, você começa a ter outros sinais de que essa dose está em excesso. Então, você tem muito mais efeito colateral. Não estou dizendo que quem tem TDAH não possa ter, mas quem não tem, geralmente tem muito mais efeito colateral. Então, começa a ter movimentos de hiperatividade que deveriam estar diminuindo com essa medicação e acaba aumentando. A pessoa começa a ter crises de ansiedade. Não é raro o desenvolvimento de tiques, por exemplo. Então, essa pessoa vai desenvolvendo outros problemas. E um dos mais clássicos é o aumento dos níveis de ansiedade, né? Isso é clássico, porque no TDAH, o psicoestimulante, ele tende a diminuir o estresse. Nas outras pessoas, você dá um treco que provoca estresse.
Porque você vai aumentar, exagerar a quantidade de dopamina e a quantidade de adrenalina também, porque ele também age na adrenalina. Então você vai ficar mais ansioso. Irritabilidade, ansiedade são sintomas comuns do uso de psicoestimulantes. Lógico, estão na bula, mas na maioria das vezes, ou a pessoa que recebe esse remédio em um momento inadequado, então, às vezes acontece assim, a pessoa chega no consultório e você fala, não, até acredito que você tem TDAH, mas seu nível de ansiedade está muito alto. Não dá para começar um psicoestimulante hoje. Eu entendo a sua agonia, mas não dá. Você vai pirar se eu te der esse remédio hoje. E aí, óbvio, nesse caso, vai dar errado. Mas quando a pessoa não tem a condição, isso também acontece muito. Acontece, por exemplo, muito mais rebote pós-medicação. Então, a pessoa toma um remédio, aí ela fica focada e tal, não sei o que. A hora que o efeito passa, parece que ela está destruída. Ela está, assim, quebrada. Isso, mas eu tenho TDAH, isso acontece comigo. Tá bom, não estou dizendo que todo mundo é assim. Mas são sinais de que essa overdose de remédio, ou você está numa dose excessiva, e aí no Brasil a gente tem um problema, principalmente na linha do Venvance. Porque fora do Brasil você tem dosagens de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 miligramas. No Brasil, você tem 30, 50, 70. Acabou. É isso. 30, 50, 70. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que até por outras condições, a gente não iniciou na dose de 30, iniciou em doses baixinhas. Doses de 10 é meio complicado, geralmente a gente pega o de 30 e manda fracionar em 2, então faz 15. Mas que seria próximo de um 10 se a pessoa fosse comprar fora, né? Então, isso é bem comum porque o que você quer é fazer esse ajuste fino. Você quer simplesmente que essa pessoa aumente a dopamina dela para ter aquela fase tônica contínua de estímulo e sem os pulsos exagerados de compensação, que vão gerar muito estresse. Então, pessoas com TDAH vão entrar em burnout mais fácil, quando estão em um ambiente desregulado. E aí, nesses casos, às vezes o psicoestimulante até pode ajudar ela a sair um pouco do burnout, porque ela consegue se regular um pouco melhor. Mas tudo vai depender da gravidade. Esse é o grande ponto. E aí, respondendo a sua pergunta, quando você dá o remédio para uma pessoa que não tem TDAH, ou você dá mais do que a pessoa com TDAH precisa, a primeira coisa que acontece não é viciar. São efeitos geralmente paradoxais, invertidos daquilo que você esperaria. Mais ansiosa, mais agitada, mais irritada, mais estressada. E um efeito curioso que às vezes acontece, que é um hiperfoco, mas é um hiperfoco onde a pessoa perde a capacidade de corrigir algumas ações dela. É o famoso, vou fazer prova de alternativas e tem alternativa correta, 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 aí o diacho o professor põe incorreta e volta para correta embaixo, e o sujeito não lê o incorreta, ele lê só o correta e marca a alternativa A, que sempre é a pegadinha da história. Mas é isso, a pessoa ela está tão focada naquilo que ela perde até a capacidade de perceber nuances e perceber erros. Ela foca, é uma visão em túnel mesmo. Então ela perde detalhes, ela perde o que vem ao redor daquilo. E aí ela começa a ter até... Ela acha que ela foi super bem na prova e fala, cara, mas eu fui mal. E aí eu já ouvi muito isso, falando, nossa, eu fui mal nessa prova tomando o remédio. Imagina se eu não tomasse. Aí ela vai criando um reforço que, na verdade, é um reforço distorcido, de tipo, meu Deus, como eu preciso do remédio, porque se até com ele eu estou performando mal, mas às vezes você está performando mal por causa do remédio. Isso é bem interessante e é tão complexo, gente, que precisa de uma avaliação individual, que a gente está falando da maioria dos casos. Mas você estava falando, veio na cabeça, por exemplo, uma paciente que não tem TDAH, ela tem ansiedade, e o melhor remédio que ela respondeu foi a Ritalina. Totalmente off-label, né? Tentou, tipo, vários antidepressivos, um caso bem... Nossa, tentaram mudar a medicação dela muito, assim. E é muito esquisito isso, porque... A cara do Alexandre, como assim? Faz sentido. É porque, assim, às vezes, eu vou falar uma coisa que está errada, mas entra muito naquela questão da Peraí, gente, tô experiência, só né? colocando aqui para carregar, pode ir falando. Tipo assim, a gente não dá diagnóstico por resposta terapêutica, porque Sim. essas medicações funcionam para muitas coisas. Agora, quando você tem uma resposta terapêutica não esperada,
às vezes, vale a pena repensar no diagnóstico. Sim. Principalmente porque, às vezes, numa doença especificamente como o TDAH, os sintomas clássicos de impulsividade, hiperatividade e desatenção, eles podem se manifestar de outras formas. E aí, às vezes, o que causa angústia na pessoa e que está dentro do mecanismo ansioso dela é exatamente, por exemplo, não cumprir tarefas. Você pega uma pessoa Sim. que tem um perfil de personalidade muito rígido, aquela pessoa que a vida inteira foi a certinha, é a filha que resolvia os problemas, que cuidava da filha menor, aquela pessoa que na escola era melhor aluna, era o orgulho dos pais, não sei o quê. Então ela não aceita errar. Uhum. Errar para ela. E quando ela tem dificuldade, ela fala, nossa, eu não consigo cumprir os meus compromissos. Isso é um mecanismo da ansiedade dela, às vezes. Esse é o mecanismo subjacente. Você conseguindo controlar isso, você tem uma resposta, de certa forma, indireta. Isso explica, por exemplo, uma medicação que também é um possível não psicoestimulante e que tem um mecanismo que pode ser usada off-label para o tratamento do TDAH é a bupropiona, que tem exatamente esse mecanismo. Pô, todos os antidepressivos ou regulam. É sempre serotonina com mais alguma coisa, né? Então, ou é só serotonina, ou é serotonina com noradrenalina, ou é serotonina com afeta-acetilcolina de alguma forma. Enfim, a bupropiona não. A bupropiona esquece que serotonina o quê? Não tem serotonina aqui não. Ela é basicamente dopamina com nora. Dopamina com Então, nora. e é um caso, eu até te encaminhei, mas ela tá com uma psiquiatra, enfim. E tem todo o propiona também. E E não. nada. Aí assim, a bupropiona a gente tem que ver, tem a questão da dose. Todos os não psicoestimulantes, e agora eu vou falar uma coisa que eu não posso provar, tá? Mas existe uma linha de pesquisa, cara, isso é um salto muito grande. Então, assim, gente, o que eu tô falando é fosforilação do alê, isso não tá provado, não levem, não anota, eu li que ele falou, não, 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 não. Então, assim, coisas assim que a gente estuda e vão aparecendo. Existe uma linha de pesquisa que diz que o TDAH seria um distúrbio do sono. Inclusive, uma das medicações que não é padrão para o tratamento do TDAH, mas quando ele não responde adequadamente, é o modafinil, que é uma medicação para narcolepsia. Uhum. Tá? Então, a gente sabe que os psicoestimulantes funcionam, pelo menos no curto prazo, melhor do que os não psicoestimulantes. Existem alguns estudos que colocaram aparelhos de eletroencefalo para medir as ondas cerebrais dessas pessoas. E aí eles viram que as pessoas com TDAH tinham, nessa parte anterior do cérebro, intrusão de ondas de sono durante a vigília. Hum. E aí supõe-se que o mecanismo de desatenção do TDAH esteja relacionado a essas intrusões de ondas de sono também. Porque você tem aquela desatenção do tipo, eu olhei aqui para o meu bonequinho do Homem de Ferro, mas eu tenho a desatenção do tipo, brisei. Sim. E essa do tipo brisei, ela teoricamente supõe-se, postula-se que, infinitas aspas para o que eu estou falando, que possa ter relação com isso e com a ativação de uma rede cerebral chamada rede de modo padrão. Uhum. Então, tem essas duas coisas agindo ali. E aí, os psicoestimulantes, eles ajudariam não só na questão do pré-frontal, com ativação de dopamina e fase tônica e tal, mas também pela estimulação. Oi, Ti. Até lembro que você viu, eu já vi. Que pela estimulação diminuiriam esse impulso e intrusão de ondas de sono. Então isso é outra coisa que poderia explicar o porquê que eles funcionam melhor que os não psicoestimulantes, que não teriam tanto esse efeito. Uhum. Mesmo você agindo também em noradrenalina, em dopamina, tal, mesmo em doses mais altas, enfim. Essas, Depois você me manda? ou esse estudo, mando sim. Me lembra, por favor. Ah, esqueci. Deu meia hora. Quem eu sou? Vamos Senão eu vou. lá. Porque eu já falo com os meus residentes, eles pedem para mandar artigo, eu falo, ó, me manda mensagem. O problema é que às vezes o demônio me manda mensagem às 11 da noite. Aí dá vontade de nem mandar o artigo, mas a gente manda. Como funciona a medicação para TDAH? O Ale já explicou, né? Vamos para a próxima.
Efeitos colaterais para o TDAH, acho que você explicou, né? Mas talvez dar uma fechadinha nisso, assim? Em média, vamos pegar os psicoestimulantes, que é o que a gente tem mais disponível no Brasil aqui. Então, geralmente, a linha do Venvanse tem um pouco mais de efeito colateral, que é a linha da lisdexanfetamina, e a linha do metilfenidato um pouco menos de efeito colateral, isso em média. Pode ser totalmente invertido, tá, gente? Estou falando em média, tá? Quais são os efeitos colaterais? Geralmente relacionados ao estímulo mais adrenérgico, ou seja, dor de cabeça, coração disparar, a pressão pode subir um pouco, irritabilidade, até perda de atenção em alguns casos a gente comentou, pode ter aumento da hiperatividade, boca seca pode acontecer. Esses são os principais. São os principais. São os únicos? Não, não são os únicos, mas são os principais efeitos colaterais que a gente tem. A maioria deles tende a melhorar com o tratamento contínuo perto de um mês. Agora, tem alguns específicos que não costumam melhorar muito. Por exemplo, a lisdexanfetamina Venvanse causa perda de peso. E ela causa perda de peso não porque ela mexe no metabolismo, mas porque ela mexe no apetite. E ela tende a manter o apetite mais baixo. A pessoa estabiliza porque ela assume um padrão alimentar diferente e aí estabiliza em um determinado momento, né? Mas ela não vai, dificilmente vai ganhar aquele peso de novo. Isso ela não costuma ganhar, não. Ela fica estável, a não sei que pague o remédio, obviamente, né? Aceleração cardíaca, por exemplo. Algumas pessoas começam a ter muita aceleração cardíaca quando usam e vão praticar esportes. Aí, às vezes, chegam uns níveis mais preocupantes. Então, nesses casos, às vezes a gente tem que até usar outras medicações, tipo um beta-bloqueador, propranolol, tal, para dar uma segurada naquilo, para evitar um pouco esses efeitos de estimulação. Mas costumam ser efeitos de estimulante mesmo. Efeitos, se você se encher de cafeína, por exemplo, você vai ter um efeito bem parecido. Na irritabilidade, ansiedade, pode chegar a ter... Não sei se você já leu alguns trabalhos a respeito de camundongos, como que eram feitos estudos de crise de pânico. Que eles davam cafeína para o ratinho até ele fazer uma crise de pânico. Então, se você hiperestimular, você vai ter uma reação dessas. Sim. Então, basicamente. Perfeito. Perguntaram aqui da onda de sono, antes de eu passar para... O que você está chamando de onda de sono? Onda delta? Onda delta? Pode entrar... Onda delta geralmente não, mas geralmente são fusos. Ou esse paciente vai ter um fuso do sono que introduz no pré-frontal. É o que mais foi enxergado. Alguns pacientes podiam ter aquela onda aguda do vértex, que é uma nas fases mais iniciais do sono. Então, geralmente são coisas que acontecem entre N1 e N2 do sono, mais N1. É uma coisa muito específica. Tá? Aí eu falei de forma bem genérica, tá? Quanto tempo leva para os medicamentos para TDAH fazerem efeito? Então, geralmente, os estimulantes é na hora. Inclusive, quando passa o efeito, a duração da medicação, ele perde o efeito, né? Ele não tem um efeito cumulativo. Então, inclusive, esse washout, né, de ficar sem o remédio à noite, é uma coisa que ajuda, por exemplo, a não ter que fazer progressão de dose. Então, é interessante. Em compensação, por exemplo, a tomoxetina ou os outros que são não psicoestimulantes e que são off-label, né? Que aqui a gente pode usar como não psicoestimulante. A bupropiona, desvenla e venlafaxina, nortriptilina também, um pouco menos de estudos para amitriptilina, mais para nor, a BUP, são os que a gente acaba tendo disponível aqui no Brasil e tem alguns estudos com nicotina também que estão, mas são muito incipientes, muito incipientes. A clonidina. A clonidina é uma medicação que eu tinha esquecido e que também é bem estudada, menos do que a tomoxetina, e ela é bem estudada principalmente para aqueles efeitos de impulsividade, sabe? Ela tem um efeito meio semelhante ao uso de um antipsicótico em dose baixa. Só que ela é meio sedativa demais, então pouca gente usa tal. E aí fora do Brasil, a gente tá, além da tomoxetina, a gente tem a guanfenicina, que também pode ser utilizada, mas particularmente assim menos estudos e também ela funciona de forma parecida com
a clonidina. São duas medicações, só que a guanina não tem no Brasil, a clonidina tem, mas são bem pouco utilizadas. O que se usa mais mesmo são... E aí todas essas que eu falei, o efeito é mais de longo prazo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Agora, os psicoestimulantes tradicionais, né, metilfenidato, lisdexanfetamina, o efeito é na hora, tá? Na hora, a pessoa toma e sente. Tem até vídeo do pessoal fazendo brincadeira na internet, tipo, tomando o comprimido e fazendo, tipo, assim, como se fosse um efeito imediato. Não é tão imediato, porque eles têm... É no mesmo dia, mas cada um deles tem uma velocidade de pico diferente. Então, se você pegar os de longa duração, que duram ali 10, 12 horas, tipo Venvance e Concerta, eles geralmente começam a fazer o efeito depois de 1 a 2 horas. Se você pega os de duração mais intermediária, ali por volta de 8 horas, tipo a Ritalina LA, você vai ter o início do efeito próximo a 1 hora, 45 minutos, mais ou menos. Se você pega os de curta duração, uma Ritalina comum, uma Tense, por exemplo, geralmente em meia hora já começa o efeito. E aí é proporcional, né? Geralmente quanto mais pico, mais efeito colateral. Então, se ele tem uma duração muito curta, ele faz um pico muito rápido, a hora que chega no pico, a pessoa vai ter mais efeito colateral. E aí, se ela tem que tomar várias vezes, ela vai ter mais efeito, mais picos, consequentemente mais efeitos colaterais. E o outro momento onde mais tem efeito colateral é no vale, quando a dose cai. Então, assim, geralmente quem toma múltiplas doses de uma medicação de ação mais curta tem mais efeito colateral, mais efeito de pico, mais efeito de vale. Quem toma uma medicação de duração um pouquinho mais longa costuma ter menos efeitos colaterais, só que ela também demora um pouco mais para fazer efeito. Isso parece bobagem, mas, por exemplo, imagina uma criança que a mãe fala assim, você toma o remédio quando você chegar na escola, e o remédio demora 2 horas para fazer efeito. Ela já perdeu 2 aulas. Então, normalmente você pede para o paciente tomar quando? Em casa. Tá? Em casa, logo que acorda, no café da manhã, tal. Que é para ele chegar no trabalho ou na escola já com o efeito do remédio. Sim. Existem riscos associados ao uso de medicamento para TDAH a longo prazo? Existem, a gente comentou, porque você pode... Primeiro, tem gente que começa a usar o remédio e esquece que existe acompanhamento. Primeiro ponto, tá? E aí, obviamente, que ela vai começar a cair na cilada do remédio. E ela vai começar a subir dose, porque tudo aquilo que ela tiver de sintoma, às vezes ela vai no médico e o médico simplesmente aumenta a dose. Chega uma hora que ela vai passar da dose ideal. Ela passa da dose ideal e ela começa a ter um efeito pior do remédio. E aí, sabe o que acontece? O médico às vezes aumenta ainda mais, porque ele fala, não está funcionando. E aí tem até o que às vezes o pessoal brinca, chama de efeito Venvance, né? Que a pessoa, geralmente a gente começa com Ritalina, com a linha do metilfenidato, Ritalina, Tense da vida e tal. Aí o sujeito vai subindo dose, chega no máximo, ele fala, não funciona mais, não sei o que, fiquei resistente. Aí ele troca para a segunda linha, que é a da lisdexanfetamina. Só que ele troca na dose mínima. Ele fala, nossa, remédio incrível, super funciona. Eu falo, não, é que você estava em overdose. Você só agora está mais próximo da dose correta. Então esse é um ponto. Se você utiliza esses remédios sem acompanhamento, tipo mercado negro, vou pegar para estudar para a prova e não tenho TDAH, você tem alto risco de dependência. Por quê? Porque lembra que eu falei que a fase fásica, que dá o pulso de dopamina, é a fase tônica, que é pouquinho. Você aumenta tanto a sua fase tônica que ela vai quase virar uma fase fásica. Se você tem outras condições, como, por exemplo, transtorno de ansiedade, bipolaridade, enxaqueca, distúrbio de sono, e utiliza esse remédio sem acompanhamento, você pode piorar essa outra condição. E aí a sua condição de saúde geral vai para o saco. Então você tem vários problemas. Agora, essa pergunta é, uma pessoa com TDAH, usando o remédio na dose certa, do jeito certo para acompanhamento, no longo prazo, tem sequelas por causa disso? A resposta é não, não tem. A gente já sabe disso. Isso já tem estudos de longo prazo, que isso já não... Pelo contrário, na verdade, diminui a incidência de outros transtornos. Porque diminui aquele mecanismo de estresse que a gente estava falando.
Então, diminui o uso de droga, diminui chance de depressão, diminui chance de ansiedade. E se vocês forem ver, o desenvolvimento de todos os transtornos mentais que a gente está falando, tipo depressão, por exemplo, está relacionado a maior risco de outras doenças neurodegenerativas no futuro. Então, é até interessante nesse ponto de vista. Agora, usou errado, como qualquer coisa na vida, né? Essa frase do Paracelso do século XV, acho que é isso, que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Adoro essa. Mas é verdade. Eu diria um pouco a mais. Eu diria estar na dose e na pessoa. Né? Então, na dose e na indicação. Há risco de afetar o desenvolvimento da criança? Há risco, inclusive, de afetar positivamente. Imagina uma criança que não consegue ir para a aula, não consegue ser alfabetizada. Como que vai ficar o desenvolvimento do cérebro dela? Todo mundo já ouviu que é melhor aprender uma língua nova criança do que adulto. A mesma coisa vale para a sua própria língua. Se você não aprende a escrever criança, você vai aprender quando adulto, vai ficar bem mais difícil, tá? Então, usado de forma correta, você tem o risco de afetar positivamente o neurodesenvolvimento dessa criança. Inclusive, diminuindo o risco dela desenvolver transtornos. Você desenvolver depressão, ansiedade, tique, qualquer coisa assim, antes dos 20 anos, começar a usar droga, álcool antes dos 20 anos, você está ferrando o teu prognóstico cerebral para o futuro. Porque isso é uma fase que a gente chama de neural pruning, a poda neural, que é uma fase que vai literalmente dizer como que o teu cérebro vai funcionar nos próximos anos da tua vida. Então, você desenvolver problemas nesse período é um problema para você mesmo, para o teu filho no futuro. Existem alguns estudos que mostraram inicialmente que poderia ter um pouco de atraso de perda de altura em crianças. E aí, só que com um segmento, essas crianças fizeram catch-up. Então, parece que foi mais um atraso pontual e depois só um atraso, mas não com perda de altura, né, no fim do desenvolvimento. Mas isso, de fato, existe em alguns estudos, isso ainda é uma preocupação que a gente tem, é uma preocupação real. Mas em termos de neurodesenvolvimento, você pegar uma pessoa com indicação e você não medicar, você provavelmente está fazendo ela ter um transtorno no futuro. Ela vai pagar conta disso, basicamente. Porque você fazer terapia num adulto é uma coisa, você fazer terapia numa criança é outra. E a criança, ela tem escola, e a escola não quer saber se ela precisa de 2 anos para ser alfabetizada. Ela vai alfabetizar todo mundo, e é junto, é uma classe. É chato falar isso, porque a gente tem poucos serviços até de adequação, mas é a realidade. Infelizmente é a realidade. A gente consegue trabalhar ainda para melhorar o ambiente e tal, mas se essa criança perde os marcos dela, os marcos de alfabetização, essa criança vai ter muito problema no futuro. Muito problema. Como o antidepressivo ajuda o TDAH, no TDAH? De 2 formas diferentes. A primeira delas, lembra quando eu falei que a gente tem uma sequência de tratamento? Então, álcool, drogas, depressão, ansiedade, porque tudo isso vai gerando problemas que vão, mesmo na pessoa que tem TDAH, vão piorar os sintomas do TDAH. Então vamos pegar um exemplo aqui como atenção, né? O que a gente vê no final das contas como déficit de atenção de uma criança, ou de um adulto, ou de quem quer que seja, é um somatório. É um somatório da condição biológica, é um somatório da condição ambiental e é um somatório da condição de saúde dela. Então, se a pessoa está dormindo em pé, ela não presta atenção. Se a pessoa está deprimida, ela não presta atenção. Se a pessoa está ultra ansiosa, ela não presta atenção. Então, se você tem alguma dessas outras condições, você já tem ganho atencional para você tratar essas outras condições. Primeiro ponto. Segundo ponto, não são todos os antidepressivos que são utilizados como tratamento específico para o TDAH, né? Dentro daqueles não estimulantes que a gente falou. Os que são utilizados, a gente falou da bupropiona, da desvenla, da nortriptilina, da venla, tal. Beleza. Esses daí, eles acabam agindo porque eles também mexem na regulação de noradrenalina, de norepinefrina, que é uma das substâncias que também está ligada ao desenvolvimento, à formação de sintomas associados ao TDAH. Então, eles aumentam a disponibilidade, mas não é em qualquer dose, por exemplo, que isso acontece.
Isso tem doses específicas para serem utilizadas. Então, eles ajudam dessa forma, geralmente pela atuação via noradrenalina. No caso da BUP, tem um pouquinho de dopamina envolvido também. Perfeito. Ale, fala da diferença da prescrição de metilfenidato e Venvanse. Do ponto de vista técnico, não existe uma argumentação que faça do ponto de vista de eficácia, tá? Você falar que vou escolher um ou vou escolher outro. Então, quando que a gente escolhe um, quando a gente escolhe outro? Primeiro ponto aqui, isso tem a ver com alguns efeitos colaterais dessas medicações. Então, a gente acaba escolhendo mais pelo efeito colateral do que pelo efeito terapêutico, beleza? Um clássico do Venvanse é a perda de peso. Você passar Venvanse para uma mulher de 40 quilos, vai dar problema. Vai dar problema. Ela vai começar a perder muito peso. Isso vai afetar o estado dela. Então, esse é um problemão. Quando a pessoa já tem um histórico de uso anterior de alguma medicação, e você sabe que ela já usou, isso vai guiar a próxima escolha, obviamente. Outra coisa que a gente leva em consideração, a farmacocinética exatamente da medicação, quanto que ela dura e o que eu vou precisar fazer. Então, por exemplo, o metilfenidato, que é a linha da Ritalina, né, ele tem uma duração de 4 a 6 horas. Todos eles. Ritalina LA e Concerta. Ah, mas você falou que o Concerta dura 12 horas. Isso. Por quê? Porque ele tem uma cápsula especial que vai liberando ele aos pouquinhos. O Venvanse, que é a lisdexanfetamina, não. Ele não tem cápsula. A molécula dura 10 a 12 horas mesmo. Então, isso faz diferença. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar com a lisdexanfetamina, eu posso fracionar a dose. Quando eu vou trabalhar com a Ritalina, eu não posso. Porque eu estou trabalhando com a cápsula dela. E isso pode ser um problema para algumas pessoas. Lógico, tem algumas coisas mais peculiares, tipo, Venvanse causa mais boca seca, se o sujeito é músico, trompetista, isso pode ser uma coisa, pô, terrível. O cara não vai conseguir tocar o trompete, entendeu? O metilfenidato causa menos isso. Geralmente, o Venvanse, se você pegar a Ritalina comum, tem muito pico, então dá mais dor de cabeça. Só que se você compara com as formas de longa duração, o Venvanse até tende a causar um pouquinho menos, é meio discutível, os trabalhos não são muito, não ajudam muito nesse ponto. Se eu preciso de uma duração um pouquinho menor, então, por exemplo, pessoas que têm distúrbio do sono. Pessoas que têm distúrbio do sono geralmente se dão melhor com metilfenidato, porque ele tem um pouco menos de efeito estimulante, eu posso usar uma Ritalina LA da vida, que vai parar ali com 12 horas, não vai entrar muito no campo do sono, diferente do Venvanse, que às vezes vai noite adentro. Então a gente vai usando muito mais os efeitos colaterais possíveis para definir se eu vou para um lado ou se eu vou para o outro. Então é muito mais nesse sentido do que falar é dessa ou dessa medicação porque tem um efeito X ou efeito não. Nenhum trabalho mostrou que se você se guiar por efeito, você chega em algum lugar útil. E depende, então, também da rotina da pessoa, do trabalho, do que ela faz, da resposta dela, de comorbidades, né? Desses fatores, assim. Mas está em volta do que da doença em si. Sim. E os nootrópicos, picaretagem? Não temos evidência de que nootrópicos realmente funcionam. O que a gente tem, vamos dizer, de suplementos de estudos para o TDAH, que tem uma evidência razoável, e aí quando eu digo razoável, tipo razoável, mais ou menos assim, é o ômega 3, tá? Ômega 3? Para TDAH? É uma evidência ruim. Não é boa, mas eu tô, tipo, comparando ruim com nenhuma, entendeu? Entendo o meu nível de comparação aqui. Entre assim, ó, alguma coisa e nada. Aí eu tô no alguma coisa aqui. Mas eu falo assim, TDAH. tem alguns estudos, sim. Inclusive tá no consenso, acredite ou não. Mas é bem... Aí tem alguns estudos com... Gente, eu tô tentando pôr aqui o negócio para carregar o meu celular. Eu só E tô daí vendo tá
filtro mudando. Tá com... É, Pera aí, porque tá acabando total a bateria, mas vai falando, Ale, vai. mas, enfim, aqueles nutrópicos que prometem milhares de coisas, aquilo ali, sendo bem honesto, é difícil. Se você se esforçar, você não vai achar nada que tenha evidência para nutrópico. O único que eventualmente tem uma evidência para algumas coisas, até para o TDAH, na verdade, tem alguns estudos, é cafeína. O problema da cafeína para o TDAH é que ela aumenta muito a ansiedade das pessoas com TDAH. Ela afeta o sono numa população que já tem risco de transtornos do sono aumentado. E, além disso, ela interage com as medicações padrões do TDAH. Então, ela interage com a lisdexanfetamina, interage com o metilfenidato. Então, acaba tendo outros problemas desse sentido. Infelizmente, assim, nutrópico é uma coisa que carece de muita evidência para qualquer coisa na medicina. É que o conceito de nutrópico em si é meio difícil, porque eles enfiam qualquer coisa ali. Então, assim, magnésio. Tem lugar que põe magnésio como nutrópico. Tá, mas magnésio tem evidência para enxaqueca e tem evidências baixas para alguns transtornos de sono, por exemplo. Sim. Né? Tem uma pergunta que mandaram que eu achei interessante. Alimentos que possam ajudar. Eu diria que tem alimentos que possam atrapalhar. Então, você não vai ter um alimento que vai te ajudar a controlar o TDAH, mas você tem alimentos que podem atrapalhar o TDAH. Então, por exemplo, alimentos que têm maior relação com o transtorno de ansiedade, alimentos que fazem muito pico glicêmico. É muito comum, toda mãe já viu isso. Deu bala e a criança saiu doida, assim, açúcar que ela ficou doida. Ah, é porque o açúcar faz mal. Não, gente, não é apologia de açúcar, não. Tá? Mas só estou dizendo o seguinte, são alimentos que estão relacionados com um maior risco de transtornos ansiosos e hiperatividade. Então, isso é um fato, tá? Estão mais relacionados com isso. Outros alimentos, como a própria cafeína, então alimentos ricos em cafeína, como eu falei. A gente tem alimentos ultraprocessados, também tem alguns Tem estudos mostrando. estudos bem interessantes. Tem um que também o efeito foi um pouco exagerado. Mas assim, né? Mas, nossa, é uma relação assim que eu acho que é pouco considerada se a gente. Quando eu li o estudo, eu pensei, nem tem muito na minha dieta, mas o que eles consideram de processados, por exemplo, inclusive iogurte que a gente toma, que a gente compra. O pessoal força a barra, né? E daí você pensa, caramba, então na minha dieta tem muito processado, porque eu não considerava tanto. E aí eu fiquei pensando sobre isso, inclusive por causa do meu filho, tudo que tem TDAH também. Acho que o efeito é um pouco exagerado, mas acho que tem uma relação importante aí que a gente olha pouco, né? Sim, sim. E aí, agora a gente vai para uma área que ela é recente em termos de estudo. Eu acho que vai sair coisa boa daí, só que atualmente eu só estou vendo desgraça e porcaria saindo daí, que é aquela história do eixo cérebro-intestino. Que tem 99% de asneira que as pessoas falam, mas em algum momento vai sair algo legal. Só que a gente não tem nada ainda com estudos muito robustos e que mostrem pra gente alguma relação importante. O que a gente sabe hoje é que existem doenças específicas que, quando presente, afetam o funcionamento cerebral. O expoente, a mais... que assim, essa que a gente não tem dúvida nenhuma, é a celíaca. Ponto. Outras doenças vêm mostrando cada vez mais relação. Então, o síndrome do intestino irritável tem muita relação também. Uma doença razoavelmente nova que vem aparecendo, que é a SIBO, o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, também é uma doença que vem aparecendo, principalmente porque muito do que a gente achava que era SIBO, agora a gente descobriu que é ela, né? Que na verdade o que a gente achava que era intestino irritável, desculpa, a gente descobriu que é SIBO. Então, ela acaba levando essas questões que antes eram do intestino irritável para junto dela. E, lógico, as pessoas que têm intolerância não celíaca ao glúten é um grupo pequeno ali, mas que também começou a ser mais estudado. Algumas formas de colite microscópica parecem também ter relação. Então, tem várias coisas que estão aparecendo. O ponto que eu acho perigoso são as argumentações falaciosas, do tipo,
o intestino produz 80% da serotonina do corpo. Portanto, se eu vou tratar a depressão tomando serotonina, por exemplo, é nesse nível. Qual que é o problema? Essa fala, ela nem está errada, porque de fato ele produz 80%. Só que esqueceram de falar que esses 80% não chegam no cérebro. Eles são interrompidos numa barreira. Essa serotonina tem mais a ver com o seu processo de defecar do que com o seu cérebro. Ela tem mais a ver com infarto, porque quando você infarta, você tem liberação de serotonina, e isso faz parte do mecanismo de fechar os vasos, entupir os vasos ali na hora do infarto, do que necessariamente com isso. Se toda essa serotonina do intestino chegasse no cérebro, a gente morria de convulsionar, entendeu? Era um negócio, por muito menos, um antidepressivo entra em overdose e a pessoa convulsiona, entende? Então, assim, tem um negócio chamado síndrome serotoninérgica, que é um treco muito grave, mas muito grave mesmo, entendeu? A pessoa pode morrer por causa disso, em doses muito menores do que essa quantidade produzida no intestino. E aí você vê essas falácias, tipo, intestino, coisas que começaram bem intencionadas, do tipo, intestino é o segundo cérebro, mas que virou um negócio assim. A ideia era, pô, ele é importante, vamos prestar atenção nele. Virou para tipo, não, é a coisa, ele que define se você vai ter. Peraí, pessoas vendendo milhares de suplementos. O que eu vejo é de gente falando que TDAH é doença intestinal, uns maluco da vida, para não dizer outra coisa, que nunca estudaram essa coisa na vida deles, falando um monte de groselha. E assim, pode ter relação? Pode. A gente falou a clássica que é celíaca, por exemplo. Pessoas com TDAH têm que investigar a doença celíaca. Ah, eu tenho um primo que fez uma dieta sem glúten e super melhorou. Tá bom, vamos entender o que aconteceu? Será que ele tinha doença celíaca? Porque se ele tinha, tem que pesquisar. Porque se uma coisa é você restringir o glúten e não ter mais sintoma extraintestinal, outra coisa, celíaca aumenta o risco de câncer de intestino. Então você tem que tratar direito. Não é só tirar um pouco para não ter mais sintoma. Não, tem que tirar mesmo. Tirar nível hard, sabe? Não pode ter nem contaminação. Então isso é super importante. Agora, a gente vê outros casos que, por exemplo, a pessoa... Ah, eu tirei o glúten da minha vida, melhorou. Tá, mas espera aí. Você tirou o glúten, mudou todo o seu estilo de vida, começou a dormir melhor porque criou uma rotina de sono, começou a fazer terapia, começou a fazer atividade física. Não é que você tirou o glúten, você parou de tomar Coca-Cola, parou de tomar... A sua alimentação como um todo mudou. Você ficou com uma alimentação muito mais saudável, com uma alimentação muito mais próxima da feira que tem na esquina da sua casa do que do McDonald's. Então, lógico que isso vai ter repercussão. Não precisa ser gênio para chegar a essa conclusão. E aí as pessoas tendem a colocar toda a culpa num negócio só, que geralmente é o glúten. E eu acho que as pessoas tentam fazer uma linha direta de relação, mas eu falo que o nosso corpo é um todo, a gente não separa a cabeça do intestino, do coração. Então, gente, é óbvio, né? A gente precisa de alimento para viver, certo? A gente precisa de água, a gente precisa de alimento. E assim, não tem mágica. É ótimo, que nem um carro, né? Qual é a qualidade da gasolina que você tá colocando nesse carro? Então, ainda que de maneira indireta, o nosso corpo ele não funciona de maneira partida. Então, é óbvio que se você se alimentar de uma maneira adequada, ainda que comer maçã não melhora o TDAH ou melhora o coração, tá? Mas é óbvio que uma dieta equilibrada, com frutas, legumes, peixe, essas coisas que a gente já sabe, mais do que sabe que tem que comer, é óbvio que isso vai ser melhor para tudo, porque tá tudo interligado, né? Então, isso é essencial, assim. E pro bem-estar como um todo, sabe? Também. Perguntaram epilepsia e TDAH, e um dia a gente estava até falando sobre isso, né? Tem relação, aumenta o risco. Há de se tomar um cuidado especial aqui, porque algumas medicações para epilepsia, em pessoas específicas, para alguns tipos de epilepsia específicos, geram sintomas de TDAH, principalmente déficit de atenção. A clássica é o ácido valproico. A pessoa começa a ter várias falhas de atenção. Clássico, em pessoas com epilepsia. Não chega a contraindicar, mas
geralmente, mas dá muito diagnóstico errado. Dá muito diagnóstico errado. A pessoa começa a ter uns lapsos, olha meio pro nada, aquela coisa que geralmente é bem associada ao TDAH. Então, existe essa questão medicamentosa que é bem relevante aqui. Recentemente, eu até teve uma paciente minha que ela usava por causa da bipolaridade e ela tem epilepsia mioclônica juvenil, que é assim, a epilepsia padrão para você usar o Divalcon, né? O Divalproato, Depakote, todos esses. E era a queixa dela. Essa era a clássico da queixa dela, assim. Então, ela usava para bipolaridade, já usava para epilepsia, só que o problema é que, no caso dela, aí apareceu um TDAH, por assim dizer, entendeu? E, na verdade, é muito mais efeito colateral do que qualquer outra coisa. Tem uma pergunta que eu achei interessante aqui que fizeram, que era se ainda prescrevem Ritalina para TDAH. É a medicação mais prescrita no mundo para TDAH. Só isso. Só ela, só. Tipo. Basicamente isso. Tem ela e depois tem todo o resto. É que no Brasil, por algum motivo, acho até que o motivo é meio comercial, para ser honesto. Se prescreve muito Venvance, assim. Não tem, eu não sei dizer um estudo que comparou no Brasil os dois, sabe? Acho que nem existe esse estudo, tipo, de prescrições. Os laboratórios devem ter, porque eles sabem o que a gente prescreve. Já chegou, já chegou o cara de laboratório e falou assim: eu sei que você prescreve muito remédio e tal. Como você sabe? Entendeu? Porque não era para saber. Porque isso não era, essa informação não era para eles terem. Mas, enfim, acontece, né? TDAH pode ter como origem algum problema durante a gestação? Sim. Você pode ter problemas durante a gestação, problemas genéticos, durante o desenvolvimento na infância, tem associação também com traumas e pancadas na cabeça, por exemplo, mas pode, infecções neonatais, algumas medicações, uma medicação muito associada com TDAH, por exemplo, que todo mundo acha que não dá nada na gestação, muito associada, eu estou forçando a barra, mas que já foi associada com TDAH, tá me vindo o nome em inglês, o acetamifeno, que em português é o... Oh, meu Deus. Ai, Jesus, o nome em português são os dois, é dipirona e paracetamol. Uhum. Paracetamol. Nossa, é que nos Estados Unidos chama acetamifeno. Eu só vinha acetamifeno na minha cabeça. Paracetamol, que já foi associado com o TDAH, uso durante a gestação, por exemplo. Ah, é? Ainda é associado? Aquelas associações fracas que estão lá e no fundo ninguém acredita muito, Tá. entendeu? Mas assim, tem associação. Mas assim, Toda pessoa diagnosticada com TDAH precisa tomar medicamento? A gente até falou, mas acho que vale dar um. Depende de caso a caso, por isso precisamos de um bom profissional. Opa, peraí, cliquei em alguma aqui. não. É a mesma coisa, o Albutrem é a bupropiona. A diferença é que o Albutrem é o nome comercial, a bupropiona é o princípio ativo, né? Aí vale uma reflexão sobre os genéricos, na verdade sobre qualquer medicação, tá? Para uma medicação ganhar um selo de genérico, ela passa por um teste de bioequivalência, que ela vai mostrar que ela é igual à medicação referência. E isso, uma vez que ela prova, ela é fiscalizada, tal, ela ganha um selinho, pode vender como genérico. Só que isso não é uma fiscalização constante. Então, é fiscalizado uma única vez. E você tem que confiar que aquele laboratório vai manter o padrão de qualidade. Isso não é só de genérico, tá? Isso já aconteceu de referência, laboratório que fazia o remédio referência, e ter falhas de qualidade que foram descobertas. Tem histórico de algumas medicações que eram do referência. O genérico, ele fica um pouco mais suscetível a isso, porque você tem dezenas de laboratórios usando o mesmo nome. Então você não sabe nem que laboratório é o quê. Então você também fica um pouco perdido. Então aí vai muito de médico para médico, até, por exemplo, você receita genérico? Em alguns casos sim, mas aí eu vou tentar escolher os laboratórios que eu tenho mais confiança. A gente acaba fazendo isso. E isso vai
também para assimilar e tal. E outra coisa é que quando você tem o teste de bioequivalência, ele tem uma margem de erro, vamos dizer assim, né? E essa margem de erro, ela pode ser para baixo ou para cima. Então, às vezes você pode ter um genérico que tem mais princípio ativo, e aí a pessoa acaba, às vezes, tendo mais efeito colateral. Mas você pode ter um que tem menos, mas que está dentro da margem. Eita, o meu aqui também está acabando a bateria. Agora daqui a pouco tá cozinhas atrás de você pra você tentar carregar. Ele já deu, deixei o cabo aqui do lado. Eu Aí, brinco que a live vira workshop. mais ou menos. Pronto. Então, é mais isso, assim. Agora, o princípio ativo é o mesmo. O princípio ativo é o bupropiona. E aí o Elbutrin, inclusive, vai ser o mesmo laboratório, só que a fábrica aqui, né? Mas isso. A princípio, não é nada. TDAH relação com compulsão alimentar. Você vai ter maior... Primeira coisa, toda vez... TDAH tem risco de compulsão para várias coisas de modo geral. Ponto. O que tem que chamar atenção, e aí entra aquela coisa de sinais de alarme. Então, um TDAH que tem adulto, diagnosticado, com mecanismos compulsivos, a gente até tem que pensar em outras doenças que possam estar junto ali. Por exemplo, bipolaridade é uma delas. Mas o TDAH em si, sim, porque lembra que a gente tem aquele mecanismo assim, ó, liberação fásica, liberação tônica, fásica, tônica. Se você está toda hora fazendo liberação fásica, né, impulsos muito grandes para compensar o tônico que você não consegue manter, obviamente que você vai ficar mais suscetível a tudo que faz múltiplos estímulos. Então você fica mais viciado em drogas, beleza, a gente já sabe, internet, por exemplo, redes sociais, mas também em comida. Então você começa a desenvolver mecanismos de compulsão. Então é muito importante você estudar como que essa compulsão se desenvolveu e qual que é o contexto que ela está inserido. Uhum. Porque o TDAH, infelizmente, principalmente pela forma como o nosso ambiente é estruturado, ele vai te predispor a outros problemas. E tem muita correlação genética também. Eu falei ambiente, mas assim, existe uma correlação genética entre TDAH, bipolaridade, autismo, enxaqueca, fibromialgia, tem várias condições. Perfeito. Ale, muito, muito, muito obrigada. Olha, a paciência. Gente, foi uma aula, fala a verdade, né? Foi muito bom, né? Eu quero agradecer muito, muito, muito. Essa semana é a semana de aquecimento da jornada do TDAH, que começa a semana que vem, vai ser segunda, terça e quarta. E não vão ter só informações verdadeiras, com bases em evidências, mas também muitas estratégias e técnicas para avaliação e tratamento de profissionais, principalmente da psicologia, mas para pessoas com TDAH e familiares. O link para inscrição tá na bio. O evento é 100% online e gratuito, então ainda dá tempo de se inscrever. No link na minha bio você acha lá a jornada do TDAH. Mas antes de finalizar, eu quero agradecer muito a Lei e saber se você tem alguma coisa para falar, algum fechamento. Não sei. Gente, seguinte. Primeira coisa, eu acho que talvez a lição mais importante seja não confunda sintoma com diagnóstico. Então, se você tem algo que te incomode, procura ajuda. Ponto. Mas não sai por aí dizendo que você tem X, Y, Z. Eu vou até te contar uma história vou finalizar com essa história. Quando eu comecei a fazer atendimento online, lá atrás, né? Eu tinha muito medo de fazer atendimento online, sabe? Muito medo. Eu acho que todo mundo, quando começou a fazer, tinha muito receio, principalmente médico, porque, poxa, eu vou passar remédio e tal, não sei, dava uma agonia, né? E aí eu fiz uma triagem. Eu falei assim, olha, eu vou abrir 5 vagas de atendimento. Manda mensagem, me explica mais ou menos o que é o seu caso, assim, né? E para eu ver se eu acho que é viável atender online ou não. Aí eu lembro que teve uma moça que me mandou uma mensagem e falou assim, não, eu tenho diagnóstico de TDAH, eu tenho isso. Aí contou toda uma história, assim, falou os remédios que ela estava tomando, tá. Aí eu respondi assim, olha, eu não posso te atender, porque eu entendo tudo que você está falando, eu entendo que você faz acompanhamento com uma psiquiatra que ela fazia, tal, e só que
do meu ponto de vista, pelo que você está falando, o seu quadro está muito estranho. Eu sugiro que você vá pesquisar uma outra condição chamada bipolaridade, que, olha, eu posso estar errado, tal, não sei o quê. Mas eu acho que tem muitos sinais de alarme aí, você deveria passar mesmo para fazer uma investigação mais a fundo, né? Aí passou uns 3, 4 meses, coisa assim, a mesma pessoa me manda uma mensagem e falou assim: troquei de psiquiatra, fecharam meu diagnóstico de bipolaridade. Eu tô ótima, nunca mais tive nada. Entendeu? Então, o óbvio, às vezes, não é o que realmente está acontecendo. E TDAH tem sintomas muito genéricos, a verdade é essa. Muita coisa parece TDAH. Então, investigue. Não se dê por satisfeito de você chegar numa consulta e simplesmente, parabéns, é TDAH, toma esse remédio, tchau e benção. Eu acho que essa é a minha maior mensagem. Quem quiser entender um pouquinho mais, quem quiser mandar dúvida, perguntas, pode me seguir no Instagram. Eu geralmente falo de outros assuntos além do TDAH, mas é só mandar pergunta na caixinha que a gente conversa, tá bom? Então, gente, um grande abraço, tamo junto, até mais. Muito obrigada. E até para quem suspeita, o Alexandre também, além de colocar ótimos conteúdos, é um ótimo médico. E eu acho que o diferencial é isso, um médico que vira de trás para frente para investigar e sair do óbvio. Então também, se você está procurando bons profissionais para investigar o seu caso, também é um ótimo profissional, viu, gente? Muito obrigado. De nada. Depois você me paga mais tarde, depois você transfere o Pix. Manda o jabá, né? Beijo, gente. Boa noite. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais, gente.